Ó, eu chegando, eu cheguei! Qual é, galera? Beleza? Rodrigo Schiffler, atalhos para Enem. Confira essa aula sobre cilindros. Valeu? Deixa seu like, se inscreve no canal. Vamos nessa! Turma, tudo bom? Vamos então começar a nossa aula sobre cilindros. Lembrando, pensando em Enem é algo muito importante, um sólido bem cobrado, beleza? Vamos ver a definição. Olha só, acompanhe comigo. Consideremos num plano alfa um círculo de centro O e raio R. Seja AB um segmento não paralelo e não contido em alfa. Perceba que o segmento AB ele não está contido no plano alfa e ele não é paralelo ao plano alfa. Chamamos de cilindro circular a reunião de todos os segmentos congruentes e paralelos a AB com uma extremidade no círculo e situados no mesmo semi-espaço determinado por alfa. Definição carregadinha, concorda? Definição carregada. Agora sim, o mais importante, minha gente, é você perceber o quê? Que um cilindro é um sólido circular formado por duas bases constituídas por círculos congruentes situados em planos paralelos. O mais importante é perceber isso, beleza? Sólidos circulares com duas bases circulares e congruentes situadas em planos paralelos, ok? Bom, vamos analisar os principais elementos de um cilindro. Bom, tendo aqui um cilindro, temos que primeiro, são duas bases, beleza? A distância do centro da base à sua extremidade é o raio da base. Temos o quê? Que a distância entre os planos das bases é a altura do cilindro. Uma reta imaginária que passa pelos centros das bases, que a gente vai chamar de eixo do cilindro. E pense comigo, preste atenção, não existe num cilindro o elemento aresta lateral. Esse elemento que eu vou destacar um pouquinho mais grosso aqui, que eu vou chamar de G, a gente vai chamar de geratriz. E o que é geratriz? Qualquer segmento com extremidades nas circunferências das bases e paralelo ao eixo. Beleza? Então assim, se você quiser fazer um paralelo, lá nos prismas, o que você chama de aresta lateral, nos cilindros, nós vamos chamar de geratriz. Beleza? Qualquer probleminha que você tem aí, principalmente aqui com geratriz, de repente para perceber melhor o que está sendo dito nesse texto, você dá uma pausada aqui no vídeo e dá uma analisada. Valeu? Bom, galera, vamos então para a classificação. A classificação é o fato do sólido ser reto ou ser oblíquo, beleza? Como você já estudou prismas, você sabe quando um prisma é reto e quando um prisma é oblíquo, beleza? Então vamos lembrar aqui, cilindro circular oblíquo. Quando é que um cilindro é oblíquo? Quando as geratrizes são oblíquas aos planos das bases, ou seja, galera, aqui nós temos um cilindro oblíquo. Perceba que as geratrizes não formam ângulos de 90 graus com as bases. Ou seja, essas geratrizes elas não são perpendiculares aos planos das bases, elas são oblíquas aos planos das bases. Em contrapartida, se um cilindro circular é reto, é porque as suas geratrizes são perpendiculares aos planos das bases. E aí, galera, mais importante aqui é percebermos o seguinte: nos cilindros retos, a geratriz ela é congruente à altura. Nos cilindros oblíquos, as geratrizes não são congruentes às alturas. A maioria esmagadora de questões sobre cilindros é de questão de cilindro reto. Beleza? Tranquilo? Então, classificação, cilindro oblíquo ou cilindro reto. Vamos então para uma pequena observação. Eu não sei se você lembra, mas o cilindro reto, ele também recebe uma outra nomenclatura. Vamos lembrar? O cilindro circular reto também é chamado de cilindro de revolução,
pois é gerado pela rotação completa de um retângulo em torno de um eixo que contém um de seus lados. Quer ver? Traço aqui o eixo. Pego um retângulo e coloco um dos lados desse retângulo sobre o eixo. Ó, se eu rotacionar, galera, se eu rotacionar esse retângulo em torno do eixo, o sólido circular gerado é chamado de cilindro. E nesse caso, o cilindro reto, já que estou girando, já que estou rotacionando um retângulo em torno do eixo que contém um de seus lados. Então, uma questão, se ela quiser de forma implícita lhe dizer que o cilindro é reto, ela pode chamar cilindro de revolução. Tranquilo? Basicamente, a parte teórica, ela termina aqui, a gente agora vai para a parte de fórmulas. Vamos lá. Minha gente, área da base. A área da base de um prisma é a área do polígono que está na base. A área da base de um cilindro é a área da figura que está na base. Nesse caso, como o cilindro vai ser circular, nós temos que a base é um círculo. Como é que vai ser a área da base? πr ao quadrado. Se você quiser, você pode fazer um paralelo entre as fórmulas dos prismas e as fórmulas dos cilindros. Se você sabe as fórmulas de prismas, você sabe as fórmulas de cilindro. Beleza? Área lateral. Lá nos prismas, a área lateral é o perímetro da base vezes a altura. Aqui também, a área lateral vai ser perímetro da base vezes a altura. Lembrando que aqui no caso, o perímetro da base é o comprimento da circunferência da base, que é 2πr. Agora, se você não quiser pensar dessa forma, você pode pegar o cilindro e planificar e abrir a sua superfície lateral, porque repare, o cilindro sendo reto, quando você planificar, ó, a superfície lateral, você vai gerar um retângulo cuja altura é a própria altura do cilindro e cuja base é o comprimento da base. Percebe? Quando você planifica, quando você abre essa folha retangular, essa superfície lateral desse cilindro, a base do retângulo gerado é a circunferência da base. Então, ó, se isso é a área lateral, a área de um retângulo, base vezes altura, 2πr vezes h. E outra, viu? Não é porque é reto, não, viu? Porque se ele fosse oblíquo, essa planificação geraria um paralelogramo oblíquo. E a área de um paralelogramo é também base vezes altura. Então, a área da base é πr ao quadrado, a área lateral é 2πr vezes h, perímetro da base vezes altura. Ok? Bom, área total é a soma das áreas das bases com a área lateral. Ou seja, a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Caso você queira substituir a área da base e a área lateral pelas suas respectivas relações, você pode ficar com 2πr ao quadrado, mais 2πrh. Beleza? Lembrando, como é um vídeo, você pode pausar na hora que você quiser e analisar isso no tempo que você achar que deve ser feito, beleza? E volume, galera, é o produto da área da base pela altura, assim como vimos nos prismas. Área da base vezes altura. Ou seja, se volume é a área da base vezes altura, e você sabe que a área da base é πr ao quadrado, que é a área do círculo, esse volume fica πr ao quadrado vezes altura. Beleza? Antes de entrar agora na parte de questões, porque vamos fazer algumas questões, pausa o vídeo, dá uma revisada nessas fórmulas para a gente começar. Beleza? Bom, vamos nessa. A primeira questão, o primeiro exemplo que eu gostaria de fazer é esse daqui. Ó. A área lateral de um cilindro de revolução de 10 centímetros de raio é igual à área da base. Calcule a altura desse cilindro. Pausa o vídeo e tenta fazer. Minha galera, repare só. Ele disse que a área lateral é igual à área da base. Beleza? Bom, cilindro de revolução é para dizer que ele é um cilindro reto. Tranquilo? Beleza. Bom, vamos primeiro abrir essas fórmulas, né? A área lateral é 2πr vezes altura e a área da base é πr ao quadrado. Então, ó, vou abrir aqui as alturas. Beleza? Galera, agora se ligue. Você pode, se quiser, cancelar os π's e o r. Não pode? Eu tenho π em ambos os membros da minha equação e tenho raio em ambos os membros. Se eu fizer essa simplificação, eu vou ficar com 2h igual a r.
Ora, se ele disse que o raio vale 10 centímetros, eu coloco aqui, ó, 10 centímetros. Ele quer saber justamente a altura. E aí, galera, fica bastante direto que a altura vai ser de 5 centímetros. Beleza? Vamos para outra questão? Olha só. Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir as 20 pessoas que se encontram numa reunião na sala. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos também cilíndricos. Bom, percebam só, você tem ali um cilindro maior representando a leiteira, de altura 20 centímetros e de diâmetro da base 8 centímetros, e você tem um cilindro menor representando os copinhos, onde a altura vale 4 centímetros e o diâmetro da base também vale 4 centímetros. Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. Para que isso ocorra, Dona Maria deverá: letra A, encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo. Letra B, encher a leiteira toda de água, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo. Letra C, encher a leiteira toda de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que o volume do copo. Na letra D, encher 2 leiteiras de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que o volume do copo. E finalmente na letra E, encher 5 leiteiras de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que o volume do copo. Pausa o vídeo e tenta resolver. Bom, minha gente, questão de 2011, primeira aplicação do Enem. Quando você analisa essa questão, a primeira coisa que você percebe é que você precisa determinar quantas vezes a leiteira é maior do que o copinho. O volume da leiteira é maior que o volume do copinho. Depois, para finalizar a questão, você vai ter que analisar se a Dona Maria vai ter que encher a leiteira toda de água ou se vai ter que encher a leiteira apenas até a metade. Porque, ó, na última parte aqui, no comando da questão, está dizendo aqui que Dona Maria não quer desperdiçar café e ela precisa encher os 20 copinhos pela metade. Apesar de que eu não sou muito fã. Encher pela metade, para mim não é encher. Encher para mim é encher completamente, mas beleza. Bom, então repare, qual é o mecanismo mais comum que a galera adota? Calculo o volume da leiteira, calculo o volume do copinho, divido o volume do copinho, o volume da leiteira pelo volume do copinho e depois eu finalizo a questão. Você pode fazer assim? Pode, inclusive porque todas as informações foram dadas, beleza? Perceba que o raio da leiteira vale 4 centímetros e o raio do copinho vale 2 centímetros. Mas vamos lá, Enem, o tempo é importante para a prova. Se você quer saber quantas vezes a leiteira tem maior volume do que o copinho, você no final não vai ter que dividir um volume pelo outro? Sabe qual é a minha sugestão? A sugestão do Digão. A sugestão é, não calcule esses volumes isoladamente não, já monte os volumes sendo divididos para você cancelar o que pode ser cancelado. Assim você evita de perder tempo fazendo cálculos desnecessários. Ou seja, se liga, vou colocar aqui a figura, olha o que eu sugeri. Você já coloca direto, ó, volume da leiteira sobre o volume do copo. No final das contas, você não vai ter que fazer essa divisão? Olha porque eu sugiro que você faça logo isso. Repare, como a leiteira é maior que o copo, os elementos da leiteira eu vou usar letras maiúsculas, ou seja, eu vou colocar para o raio R maiúsculo e para a altura H maiúsculo. Enquanto para o copinho eu vou colocar R minúsculo e H minúsculo. Como você sabe, a gente acabou de ver, que você tem que volume de cilindro é a área da base vezes altura, a área da base é πr ao quadrado, beleza? Então olha só, vai ficar πrzão ao quadrado vezes hzão, que é o volume da leiteira, sobre πrzinho ao quadrado vezes hzinho, que é o volume do copinho. Os π's já podem ser simplificados, já podem ser cancelados, então vai ficar R quadrado vezes hzão, Rzinho quadrado vezes hzão. E se quiser, você pode até, ó, substituir, porque repare, o raio da leiteira vale 4. A altura da leiteira vale 20. O raio do copinho vale 2 e a altura do copinho vale 4. Beleza? Agora, olha o pulo do gato, velho.
Você concorda que 4 ao quadrado é 4 vezes 4? Aqui embaixo eu também tenho 4 vezes 4. Ou seja, você pode cancelar esse 4 vezes 4 com esse 4 vezes 4. Ou seja, se isso dá 20, significa dizer que o volume da leiteira é 20 vezes o volume do copinho. Então perceba, gente, eu resolvi começar a questão já montando a divisão entre os volumes, porque eu vou fatalmente conseguir agilizar minha vida. Então, precisamente, faça isso, velho. Faça isso, porque é muito mais rápido para vocês. Beleza? Agora falta finalizar a questão. Até agora, o volume da leiteira é 20 vezes o volume do copo. Então, vamos ler de novo as alternativas. Se liga. Galera, como o volume da leiteira é 20 vezes o volume do copo, olhe que a gente fica apenas entre as letras A e B. A e B. Só que na letra A ele fala encher a leiteira até a metade e na letra B encher a leiteira toda de água. Vamos pensar o seguinte: Dona Maria não quer desperdiçar café e ela quer os 20 copinhos pela metade. Minha gente, se eu encho a leiteira toda de água, eu vou conseguir encher os 20 copinhos totalmente. Ou seja, vamos desperdiçar água, vamos desperdiçar café. Concorda? Ou seja, se o volume da leiteira é 20 vezes o volume do copo e eu só quero colocar 20 copinhos até a metade, a resposta correta é a letra A. Eu preciso encher a leiteira até a metade, pois ela tem volume 20 vezes o volume do copo. Não é isso mesmo? Beleza, né? Bom, se liga. Então repara aqui. Continuando, a parte das seções. Seção é corte, meridiana é vertical no meio. Em outras palavras, seção meridiana é o quadrilátero obtido a partir da interseção do cilindro com um plano que contém o seu eixo. Veja aqui, por exemplo, estou com o eixo do cilindro e estou com o cilindro. A seção é o corte, seccionar é cortar. Meridiana, porque vai ser vertical e no meio. É como se eu pegasse uma chapa retangular. Opa! Vamos chegar aqui de novo. Cheguei. Ó, repare. É como se eu pegasse aqui uma chapa retangular e colocasse no meio do cilindro. Viaja aí comigo. Você enxerga, você percebe o que eu estou fazendo? Ó, de novo. Se eu pegasse uma chapa retangular e colocasse no meio desse cilindro. Perceba que a base desse quadrilátero é o diâmetro. Beleza? O diâmetro da base. E que a altura é a altura do sólido. Beleza? Seja ele cilindro reto ou cilindro oblíquo. A única diferença é que se o cilindro fosse oblíquo, essa seção seria um paralelogramo oblíquo. Mas a sua base seria o diâmetro da base e a sua altura seria a altura. Imagine que você pegou esse cilindro e dividiu em 2 semicilindros. Se eu tirar esse semicilindro aqui, eu vou olhar apenas a seção, ó, eu vou ficar apenas com essa área aqui. Vocês percebem como é essa parte de área da seção meridiana? Que a área é de um paralelogramo ou de um retângulo, que também é um paralelogramo, e essa área tem que ser base vezes altura. Então, seção meridiana é o quadrilátero obtido quando você secciona, quando você corta o cilindro verticalmente, exatamente no meio. Agora, tem uma observação, veja se você já viu isso aqui em questões, ó. Repare, se a seção meridiana de um cilindro é um quadrado, então o cilindro é denominado de cilindro equilátero. Vamos relembrar? Repare só, você está aqui com o cilindro, beleza? Seção meridiana, corte vertical, passando pelo eixo, ou seja, contendo o eixo no meio, ó. Caso você tenha um quadrado como seção meridiana de um cilindro, você vai ter um cilindro chamado de cilindro equilátero. E aí, gente, a gente vai fazer agora um exemplo. Isso aqui é algo muito sutil. Na maioria das questões, quando isso aparece, se você não lembrar dessa relação, você não resolve. Vem cá. Se esse polígono aqui é um quadrado, qual é a relação que existe entre o diâmetro da base e a altura? Eles têm que ser o quê? Congruentes. Então não esqueça, cilindro equilátero, a seção meridiana é um quadrado, portanto a altura é igual ao diâmetro da base. Vamos ver um exemplo, ó, repare, a área da seção meridiana de um cilindro equilátero é igual a 36 centímetros quadrados. Determine o volume desse sólido. Pausa o vídeo e tenta resolver. Bom, olha só, a área da seção meridiana, a gente acabou de falar sobre isso.
A área da seção meridiana é a área de um paralelogramo, podendo ser um retângulo. Independente de ser cilindro reto ou oblíquo, a área dessa seção vai ser 2R, que vai ser a base desse paralelogramo, vezes a altura. Se essa área vale 36, eu posso dizer que 2R vezes H é igual a 36. E se eu quiser passar o 2 dividindo, R vezes H vai dar 18. Não se esqueça que ele quer o volume. Volume é a área da base vezes a altura. Tem que saber o raio, tem que saber a altura. Daqui você vai ter que ter a sacada. Galera, cilindro equilátero. Cilindro equilátero, altura igual ao diâmetro da base. Percebe? Sisteminha. Se H vale 2R, você substitui o H por 2R. Vai dividir por 2. R ao quadrado igual a 9. R igual a 3 centímetros, não pode ser mais ou menos 3, já que eu estou falando de raio. E se a altura é o dobro do raio, a altura vale 6 centímetros. Percebam que se a gente não conseguir interpretar que o cilindro equilátero tem altura igual ao diâmetro da base, já era a questão. Você empaca e não sai para lugar algum. Beleza? Bom, vamos finalizar a questão. Volume, área da base vezes altura, substituindo os valores que nós calculamos. 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 6... Esse volume é de 54 pi centímetros cúbicos. Beleza? Tranquilo? Massa. Aí se ligue. Olha só. Seção longitudinal. Seção longitudinal. Seção longitudinal continua sendo um corte, mas é um corte vertical que não necessariamente contém o eixo. Então repare só. Ó. É a seção obtida a partir da interseção do cilindro com um plano que contém o seu eixo ou que é paralelo a esse eixo. Agora, repare só, se eu tiver uma seção que contenha o eixo, ela é a própria seção meridiana, que nós já estudamos. Ou seja, a seção meridiana é uma seção longitudinal, porque ela é vertical. Agora, eu só vou colocar como exemplo, então, uma seção vertical que seja paralela ao eixo, beleza? Uma vez que se ela contiver o eixo, nós acabamos de falar, é a seção meridiana. Quer ver? Olha só, perceba esse corte no cilindro, que também gera um quadrilátero, beleza? É uma seção, é um corte vertical, não é verdade? Que neste caso é paralelo ao eixo, ele não contém o eixo, porque, gente, se contivesse o eixo, se essa seção, se esse corte contivesse o eixo, ele não deixaria de ser uma seção longitudinal, mas também seria uma seção meridiana, que nós acabamos de ver. Ou seja, toda seção meridiana é uma seção longitudinal. Nem toda seção longitudinal é uma seção meridiana. Beleza? Continua sendo aqui um paralelogramo, a altura continua sendo a altura do cilindro, e a única diferença é que a base não necessariamente é o diâmetro. Só será o diâmetro se essa corda passar pelo centro. E aí a gente vai ter a seção meridiana. Beleza? A seção meridiana. É comum seção longitudinal em provas? Não, principalmente no Enem. Não é comum. Beleza? E a última seção é a seção transversal. A seção transversal é aquela obtida a partir da interseção do cilindro com um plano perpendicular ao seu eixo, ou paralelo às bases, caso você prefira. A seção transversal é um círculo congruente às bases do cilindro. Beleza? Por isso que essa seção transversal ela não é tão comum em cilindros, mas ela é de extrema importância nas pirâmides e nos cones, porque é essa seção que vai gerar os troncos de cone de pirâmide. Beleza? Tranquilo? Lembrou disso aí? Duas questõezinhas para finalizar? Bom, ó, vamos nessa. Repare só. Duas latas A e B em forma de um cilindro circular reto têm a mesma altura. Sabendo que o raio da base de A é o dobro do raio da base de B, pode-se afirmar que, bom, letra A e B têm a mesma capacidade. Alternativa B, a capacidade de B é 25% da capacidade de A. Alternativa C, a capacidade de A é 20% da capacidade de B. Alternativa D, a capacidade de A é 25% da capacidade de B. E na letra E, a razão entre a capacidade de A e a capacidade de B é 2. Pausa o vídeo e tenta resolver. Bom, primeiro, eles têm a mesma altura. As duas latas cilíndricas, A e B, têm a mesma altura.
A questão está falando de capacidade, ou seja, a questão está falando de volume. Tranquilo? Ele disse que o raio de A é o dobro do raio de B. Minha gente, são duas latas cilíndricas de mesma altura. A altura não vai influenciar na diferença dos volumes. O raio de A é o dobro do raio de B, ou seja, quem é que vai ter o maior volume? A. Isso é indiscutível. Então você já pode eliminar qualquer alternativa que diga o contrário do que eu acabei de dizer. Ou seja, A tem volume maior que B. A está fora, porque eles não podem ter a mesma capacidade. A C e a D também estão fora, porque aqui, na letra C e na letra D, ele está te dizendo percentualmente que o volume de A é menor que o volume de B. A letra B e a letra E são as alternativas que ficaram. Se você der uma lidinha nessas alternativas, eu vou traduzir de forma mais direta. Na letra B, ele está dizendo que o volume de A é o quádruplo do volume de B. E na letra E, ele está dizendo que o volume de A é o dobro do volume de B. Basta a gente, então, perceber se o volume de A é o dobro ou se o volume de A é o quádruplo do volume de B. Beleza? Bom, eu vou, então, fazer o seguinte. Eu vou pegar e chamar o raio da base de B de R e a altura de ambos de H. As alturas eu vou chamar de H. O raio da base de B eu vou chamar de R. Aí eu lhe pergunto, se o raio de A é o dobro do raio de B, uma vez que eu chamei o raio de B de R, eu vou chamar o raio de A de 2R. Como ele fala sobre relações, razões, não esqueça que porcentagem é uma razão, eu já vou dividir o volume de B pelo volume de A. Então, ó, volume de B sobre volume de A. Lembrando, volume é a área da base vezes altura. E a área da base é π raio ao quadrado vezes H, você acha o volume. Beleza? Então se ligue, ó. Chamando o raio da base de B de R, o raio da base de A é 2R. As alturas são iguais. Beleza? Bom, daqui você já pode simplificar, não pode? Você pode cancelar tanto os π's quanto os H's. Você concorda? Se você fizer isso, ó, cancela π, cancela h, você vai ficar com r ao quadrado sobre 4r ao quadrado. Posso cancelar r ao quadrado com r ao quadrado. Isso vai dar 1/4, não é verdade? E 1/4 é 0,25, que percentualmente falando é 25%. Galera, se o volume de B sobre o volume de A deu 0,25, significa, letra B, que a capacidade de B é 25% da capacidade de A. Beleza? Tranquilo? Massa. Então vamos para mais uma, hein? O índice pluviométrico é utilizado para mensurar a precipitação da água da chuva em milímetros em determinado período de tempo. Seu cálculo é feito de acordo com o nível de água acumulada em um tanque aberto em formato de um cubo com 1 metro quadrado de área da base é de 10 milímetros. Bom, repare só, olha o que ele está dizendo, Ele está dizendo que se o índice for de 10 milímetros, significa que a altura do nível da água acumulada em um tanque aberto em formato de um cubo com 1 metro quadrado de área da base é de 10 milímetros. Rapaz, essa questão ela não é fácil de você entender o que ele está propondo de primeiro. Por isso que eu sugiro que você pause o vídeo e tente fazer. Em uma região, após um forte temporal, verificou-se que a quantidade de chuva acumulada em uma lata de formato cilíndrico com raio 300 milímetros e altura 1.200 milímetros era de 1/3 da sua capacidade. Utilize 3 como aproximação para π. O índice pluviométrico da região durante o período do temporal em milímetros é de... Pausa o vídeo e tenta resolver. Vá lá. Bom, galera, para mim o mais importante é você entender o seguinte, ó. O cálculo do índice pluviométrico é feito de acordo com o nível de água da chuva acumulada em 1 metro quadrado. Ou seja, se o índice for de 10 milímetros, significa que a altura do nível de água acumulada em um tanque aberto em formato de um cubo com 1 metro quadrado de área da base é de 10 milímetros.
Vamos entender isso com imagens? Se liga aqui, ó. Repare. Vamos supor que você tem aqui um cubo, beleza? Com 1 metro quadrado de área da base. Isso é um recipiente aberto e cúbico, com 1 metro quadrado de área da base. Ora, se eu tenho um cubo com 1 metro quadrado de área da base, é porque cada aresta tem que medir 1 metro. Imagine que começou a chover aqui, ó. Começou a chover e começamos a acumular água. A questão está dizendo que a altura do nível da água em um recipiente como esse é chamada de índice pluviométrico. Ou seja, índice pluviométrico é a altura do nível de água em milímetros acumulada num recipiente cúbico de 1 metro quadrado de área da base. É isso que a questão está querendo dizer. Só que tem um detalhe. Durante esse temporal nessa região, a água não foi acumulada nesse recipiente, foi acumulada nesse recipiente, ó, num recipiente cilíndrico, onde, segundo o texto, o raio desse cilindro é de 300 milímetros e a altura é de 1.200 milímetros. E segundo o texto, a quantidade de água acumulada nesse recipiente é de 1/3 da sua capacidade. Galera, repare, bom, se você não quiser usar essa informação, já que é 1/3 da capacidade, você pode colocar que isso aqui vale 400, que é 1/3 de 1.200. Bom, aí a minha pergunta é, será que a resposta do índice pluviométrico dessa região é de 400 milímetros? Não, porque segundo o texto, não é esse o tipo de recipiente que você utiliza para aferir o índice pluviométrico, é esse. Ou seja, você vai ter que pegar a água acumulada no recipiente cilíndrico e despejar, sobre o recipiente cúbico. E essa altura H é o que ele está querendo que você calcule. Percebe, velho? É difícil essa questão, viu? Ela não é uma questão de interpretação fácil, não. Se você não entendeu direito, pausa, dá uma voltinha aqui para você conseguir perceber. Beleza? Então, qual é a ideia? Qual é a mecânica da questão? É pegar a água acumulada no recipiente cilíndrico e despejar num recipiente cúbico de 1 metro quadrado de área. Afinal de contas, a questão disse que o índice pluviométrico em milímetros é a altura do nível de água acumulado num recipiente exatamente com essas especificações. Galera, em outras palavras, esse volume é igual a esse. Você vai ter que igualar esses volumes para achar essa altura. Lembrando que isso aqui não é o volume desse cilindro, isso é 1/3 do volume desse cilindro. E você não vai igualar o volume, 1/3 do volume do cilindro é o volume do cubo, porque o volume do cubo seria o volume todo, é o volume de água que está no cubo. Ou seja, olha aí para a tela, 1/3 do volume do cilindro tem que ser igual ao volume de água do cubo. Minha gente, o volume de um cilindro é área da base vezes altura. O volume desse sólido, não do cubo, o de água do cubo é o volume de um paralelepípedo. Ó, produto das suas 3 dimensões, só que tem um detalhe, está em milímetro. A questão disse que índice pluviométrico é a altura em milímetros, então você vai ter que transformar esses metros em milímetros. Galera, de metro para milímetros, multiplica por 1000. É por isso que é milímetros. Conte para mim não. Viu? Se fosse 100 centímetros, multiplicaria por 100. Se fosse 10 centímetros, multiplicaria por 10. Em outras palavras, galera, 1 metro são 1000 milímetros, beleza? Vamos aplicar a fórmula, ó. 1/3 da área da base vezes altura, π raio ao quadrado vezes h, beleza? Igual a 1000 vezes 1000 vezes h. De boa? Esse π, ele pediu na questão, precisa adotar igual a 3. Esse π já corta com 3. 3 ao quadrado é 9. Esses 2 zeros vão virar 4 zeros, já que estão ao quadrado. Então a gente vai ficar com essa forma. E agora acabou a questão. Porque repare, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Oh, meu Deus do céu. 9 vezes 12, 108. 108 milímetros é essa altura, ou seja, esse é o índice pluviométrico nessa região após o temporal. E a resposta é a letra D. Mais uma vez, ó. Iguala, é para dividir, divide, porque você começa a cancelar. Não perca seu tempo fazendo cálculo isoladamente, não. Cancela logo, beleza? Espero que tenham gostado. Grande abraço, axé, tchau.